Então vamos lá, agora vai entrar o spin, tá? Que até agora a gente veio ignorando, né? Mas a gente viu que o estado de uma partícula depende das suas coordenadas espaciais e do seu spin. Só falar onde está a partícula, né, a coordenada aqui da posição R, não é suficiente. Eu tenho que falar qual é o spin que ela tem. Né? E eu posso escrever a função de onda completa, que depende da posição e do spin, como um produto, né? Separação de variáveis. A função de onda espacial e o spinor, ou a função de onda do spin, né? Que a gente viu lá na aula de spin. Essa palavra spinor aqui. Isso daqui é um caso particular onde não há acoplamento entre spin e posição. Se existe acoplamento, a gente não vai falar desse caso, mas se existir, é só escrever tudo como uma combinação linear de estados desacoplados, achando os autovalores. Tá? É um detalhe que não afeta em nenhum grau o argumento deste vídeo. Tá? Então, eu posso sempre considerar para fins de argumento que a função de onda completa, função da posição e do spin, é um produto da função de onda espacial, que é o que a gente viu no último vídeo, vezes um spinor, que depende apenas do spin da partícula. Tá? O princípio da exclusão afirma a necessidade de simetrização e antissimetrização, né, ou antissimetrização, melhor dizendo, da função de onda, completa, tá? E não apenas da parte espacial. Tudo que a gente veio fazendo até agora nos últimos vídeos foi só a parte espacial da função de onda, né? Tudo a parte espacial, que dependia apenas da posição. Nesse caso era unidimensional, mas era só a posição. Tá? Na verdade, eu tenho que considerar o estado completo, posição e spin. Tudo bem? Então, ó, um sistema de bósons idênticos tem que ter uma função de onda total, completa, né? Simétrica. E férmions antissimétrica. Tá? No último vídeo a gente viu que na molécula de H2, a gente sabe que para acontecer a ligação química, para que a molécula seja estável, né, a parte espacial tem que ser simétrica. Caso contrário, os prótons se afastariam um do outro, não formaria a molécula. Então eu sei que para o átomo de hidrogênio, para a molécula de hidrogênio, melhor dizendo, a parte espacial da função de onda é simétrica. Mas, se a função de onda completa é um produto de duas coisas e uma é simétrica, para que o produto seja antissimétrico, o spinor tem que ser antissimétrico. Percebe? Então, nessa equação aqui, ó, psi de R, que é a parte espacial, é simétrica. Eu sei, eu tenho que impor isso, para que os prótons não se afastem, que os prótons fiquem juntos, né? Então, essa parte aqui é simétrica. O spinor tem que ser antissimétrico, porque o produto de uma função simétrica com uma antissimétrica é antissimétrica. Tá? Deem uma pensada sobre isso, não é muito difícil de enxergar. Tudo bem? Então eu preciso de um spinor de 2 elétrons antissimétrico no estado fundamental da molécula de hidrogênio. Bom, quais são as opções? A gente viu isso na aula de spin, quando a gente falou de combinação de 2 spins, né? Existiam os estados tripleto e um único estado singleto. Os estados tripleto têm um spin total S igual a 1, e eu posso ter ms 1, menos 1 e 0. Lembram disso? O estado 1, 1 significa os 2 spins para cima. Né? O estado 1, menos 1 significa os 2 spins para baixo. E o estado 1, 0 é uma combinação linear de para cima para baixo para cima, com o sinal positivo aqui, dividido por raiz de 2 para normalizar. Tudo bem que eu tenho 2 estados aqui na combinação linear, né? Com a mesma probabilidade cada um. Já o estado singleto tem o spin S igual a 0 e ms também só pode ser 0. Então é o estado 0, 0, que é esta combinação linear aqui com o sinal negativo. Tá? Vejam que os 3 estados tripletos são simétricos. Trocar os elétrons ou os spins dos elétrons, né, não altera o spinor. Veja, se eu troco esse elétron, que é o spin para cima, por esse que também é spin para cima, nada acontece. Mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Esse aqui é para baixo, esse também, se eu trocar, não muda nada. E aqui também, ó, para cima para baixo, somado com para baixo para cima, se eu troco, vai só mudar a ordem da soma, né? A ordem das parcelas na soma, que não afeta o resultado final. Então esses 3 estados de spin, tripletos, são simétricos. Já o estado singleto é antissimétrico. Percebe? Porque se eu troco aqui o
para cima e o para baixo de ordem, né? Vai ficar para baixo para cima, menos para cima para baixo, né? Que é exatamente o sinal negativo do estado original. Então, se eu troco os spins dos elétrons, eu troco o sinal da função de onda. O módulo não, só o sinal. Então, o estado singleto, o spinor singleto, é um estado antissimétrico. E é o que a gente procura. Entende? A conclusão, então, é essa daqui. Ó. No estado fundamental da molécula, né, de hidrogênio, H2, os elétrons estão necessariamente na configuração singleto. Tá? Só é possível formar uma molécula de hidrogênio se os seus elétrons estão cada um com um spin diferente, né, um spin para cima e um para baixo, e na configuração singleto. Né? Repare que a configuração tripleto 1, 0, essa daqui, ó, também tem um elétron para cima e um para baixo, mas ela não satisfaz a condição de antissimetria da parte de spin da função de onda. Então não serve. Tá? É muito comum vocês escutarem nas aulas de química introdutórias que o pessoal fala, né? Para formar uma ligação covalente, os elétrons precisam estar alinhados antiparalelamente, ou seja, um spin para cima, um spin para baixo. Isso é verdade, mas não é conclusivo, porque, como eu acabei de falar, né, o estado tripleto 1, 0 também tem um elétron para cima e um para baixo, mas ele não satisfaz a condição de antissimetria, só no estado singleto. Tá? Então, quando você escutar alguém falando que na ligação química cada elétron está em uma direção, para cima ou para baixo, isso não é mentira, tá? Mas isso não é toda a verdade. Tudo bem? Além disso, né, você precisa estar na configuração singleto para que a ligação realmente aconteça. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre mais um pouco de detalhes sobre a ligação química e os efeitos da distribuição de probabilidades, né, ou seja, a densidade de probabilidades espacial quando eu formo uma molécula. Tá? Então até daqui a pouco. Valeu!